Olá, que bom que você está por aqui novamente. Eu sou o professor Everton Castro, eu sou professor de teologia, também sou formado em filosofia. Atualmente trabalho como professor de teologia aqui na Faculdade Adventista da Amazônia. E para mim é um prazer separar esses minutinhos para compartilhar com você verdades fundamentais da Palavra de Deus. No nosso último estudo, nós falamos sobre o plano de Deus para a salvação da raça humana. E hoje nós falaremos sobre qual o nosso papel nesse plano. Veja, já que Deus fez tudo, nós precisamos fazer alguma coisa? Já que Jesus morreu por toda a raça humana, então quer dizer que toda a raça humana se salvará? Bem, essa questão é muito importante e a resposta não é tão simples assim. Primeiramente, vamos voltar ao período da Idade Média. A Idade Média, que durou basicamente do ano 500 ao ano 1500, foi um período que alguns chamam até de Idade das Trevas. E nesse período, a Igreja Católica Apostólica Romana tinha o poder dominante, tanto poder político quanto poder religioso. E no finalzinho da Idade Média houve uma grande confusão. Isso porque um grupo de pessoas que se denominavam reformadores começaram a acusar a Igreja de estar cobrando por algo que deveria ser de graça. Um ponto alto foi quando as 95 teses sobre justificação pela fé de Martinho Lutero foi fixada na porta do castelo de Wittenberg. As 95 teses, elas pregavam contra principalmente a venda de indulgências. Bem, não é segredo que nos tempos de Lutero a Igreja Romana estava fazendo a reconstrução da Basílica de São Pedro e as indulgências eram uma forma eficaz de arrecadar valor financeiro para isso. Porém, Lutero começou a se revoltar e a pregar contra esse sistema, porque, segundo ele, a Bíblia oferecia o perdão e a salvação de forma gratuita. Os 5 pilares do movimento da Reforma, eles podem ser sintetizados em 5 solas. Sola vem do latim, significa somente. Sola Scriptura, somente a Bíblia, ou somente as Escrituras. Sola Fide, que é somente pela fé. Sola Gratia, que é somente pela graça. Solo Christus, que é somente Cristo. E Soli Dei Gloria, que é somente a Deus a glória. Então o movimento de reforma resgatou a doutrina bíblica da salvação. Então eles defendiam que os ensinos da salvação estavam somente na Bíblia, nós éramos salvos somente por Cristo, não precisávamos de intercessores humanos, Cristo era o nosso intercessor, e essa salvação era alcançada pela fé e ela era inteiramente de graça. Vamos agora ver alguns textos bíblicos que alicerçam essas crenças. No primeiro capítulo de Romanos, no verso 16 e 17, nós lemos o seguinte: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Veja, o que Paulo está dizendo aqui é que a justiça, nós nos tornamos justos através da nossa fé que nós temos em Deus. Vale dizer aqui que no tempo de Paulo existiam homens chamados judaizantes que ensinavam que para alguém se salvar, essa pessoa deveria cumprir várias leis mosaicas do Antigo Testamento, senão não seriam merecedoras da salvação. O que Paulo está dizendo é que não. Justiça nós alcançamos através da fé em Cristo. E ainda mais, Paulo vai dizer que essa justiça é alcançada independentemente da nossa boa obediência ou da nossa boa conduta. Veja o que ele diz no verso 28 do capítulo 3. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Então veja, a Bíblia deixa bem claro que a salvação ela é alcançada através da nossa fé e não através da nossa obediência, chamada aqui de obras da lei. E a razão para isso é que se a salvação fosse fruto da nossa obediência, estaria baseada em nós e não em Deus. Não seria de graça, seria uma recompensa, tipo, você foi obediente, então aqui está a salvação. Em síntese, a salvação é oferecida de forma gratuita àquele ser humano que tem fé em Deus. Vamos ilustrar esse ponto da seguinte forma. Imagine que você estivesse devendo aí R$1 bilhão ao banco. E não tendo como pagar, você ficasse desesperado. Mas eu, como gosto muito de você, fosse até meus bens, as minhas fazendas, que eu não tenho, mas se eu tivesse, e se eu vendesse minhas fazendas, meus bens e juntasse R$1 bilhão, colocasse numa mala e fosse até você e dissesse:
aqui está o dinheiro para você pagar a sua dívida. Pergunto, o que você deveria fazer para que sua dívida fosse paga? A resposta é simples. Você só deveria aceitar o que eu estava te oferecendo. Agora vem uma questão muito importante aqui. O que é aceitar Jesus? Eu vejo que muita gente acha que aceitar Jesus é tipo ir no lugar e dizer eu aceito Jesus, ou quem sabe assinar algum contrato, ou alguns acham que mesmo aceitar Jesus é participar de algum ritual, alguma cerimônia. Mas veja, no Antigo Testamento nós encontramos a palavra aliança, que é muito usada. E no Novo Testamento nós encontramos a analogia do casamento. Cristo é o esposo, a igreja é a noiva. Então aceitar Jesus é viver intimamente ligado com Ele, caminhando, pensando, compartilhando sonhos, ideias. Isso é aceitar Jesus. Ok, então você pensa, tá bom, aceito Jesus e não preciso mais obedecer nada, não precisa cumprir nada? Pois bem, aqui vem um ponto final do estudo de hoje. Primeiramente, eu preciso falar de dois extremos quando o assunto é salvação. De um lado está o legalismo, que diz que você tem que obedecer para merecer a salvação de Deus. E do outro lado está o antinomismo, também chamado de liberalismo, que são pessoas que acreditam que se você aceita Jesus, não precisa obedecer nada, não precisa cumprir nada. Qual é o equilíbrio disso? O equilíbrio está em entender que quando você entra em um relacionamento de amor com Jesus, o amor te leva à obediência. E foi exatamente isso que ele falou na Bíblia. No livro de João, capítulo 14, verso 15, ele diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então veja, amor leva à obediência. Então, quando nós entramos em um relacionamento íntimo com Jesus, um relacionamento de amor, nós entendemos que Ele já morreu pelos nossos pecados, que Ele já nos oferece a salvação e que se nós o aceitarmos, a salvação vem de graça. Mas, após aceitar a salvação e após entrar nesse relacionamento de amor com Jesus, a obediência vem não como obrigação, mas como gratidão ao que Ele já fez por nós. A questão aqui é só colocar na ordem certa. Obediência não leva à salvação, mas a salvação leva à obediência. Afinal, quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo para ver essa pessoa feliz. Sabe, eu espero sinceramente que toda essa teoria que eu te falei hoje te afete de maneira prática, para que você viva um cristianismo de forma feliz. Encerramos por aqui o estudo de hoje, mas no nosso próximo encontro falaremos sobre a maior promessa da Bíblia. Me refiro à volta de Jesus. Até lá!